Bem-vindos, bem-vindos, e hoje eu vou mostrar para você, empresário, como contratar e treinar vendedores que vendem muito. Então já estou aqui com o meu bloco de notas e vamos lá. Primeira coisa hoje eu vou trazer, estou olhando para minha tela do lado aqui, até como material de apoio, tá bom? Então hoje eu vou trazer 3 estratégias comprovadas para você contratar e treinar vendedores que não apenas atingem as metas, mas superam elas. Então vamos lá, a aula de hoje vai ser dividida em 3 pontos principais e o terceiro é o mais importante do que você realmente precisa para você conseguir contratar vendedores que não são corpo mole, vendedores que realmente sabem vender e que você acha que um bom vendedor é aquele que tem o dom. Mas na realidade não é isso que eu vou trazer um pouquinho mais nessa aula. Então assiste ela até o final que é muito importante. Então eu vou trazer agora o primeiro desses 3 pontos aqui para vocês. O primeiro ponto é qual é o perfil ideal desse vendedor que eu preciso contratar. E vendedores que vendem muito, ele tem um perfil específico. E eu vou mostrar para você aqui nessa aula como você descobrir esse perfil específico do vendedor que vende muito e não errar mais em contratação. Porque cada contratação que você erra 2 meses para a pessoa entender do produto, começar a rampar, e aí passa mais um mês, você demora um pouco para desligar essa pessoa, você acaba que passou 6 meses, você com uma pessoa na sua operação, um vendedor que não vende bem. E daí sua empresa deixou de crescer nesses 6 meses por causa dessa decisão, por causa dessa contratação mal feita mesmo. Fica tranquilo que depois dessa aula você vai ter todo o passo a passo e a solução para isso. Ok? Então vamos lá. Para você mapear o perfil desse vendedor, a gente tem uma ferramenta muito boa que é o perfil DISC. É uma ferramenta que mede o perfil comportamental dessa pessoa, desse vendedor. E aqui não é só para contratação de vendedor, contratação de qualquer pessoa na sua operação. Esse teste, ele avalia os traços da personalidade e do comportamento que são mais dominantes nessas pessoas. Eu vou até colocar em caixa alta aqui. Então você precisa avaliar a personalidade antes do vendedor entrar para você. Se a pessoa for mais tímida, mais introvertida, não faz sentido trazer ela como uma vendedora. Às vezes algo que fica mais no back-office, um RH, por exemplo, um suporte, um atendimento ao cliente, não um vendedor. Então isso encaixaria mais no perfil dessa pessoa. Ah, Vinícius, e como é que eu faço para descobrir qual é o perfil dessa pessoa que eu vou contratar? E eu vou deixar aqui o link de uma ferramenta do teste comportamental. Vou colocar aqui para vocês nesse documento. E se você quiser saber como receber esse material de apoio, vai no meu... eu vou explicar aqui na aula, mas basicamente é pedir no meu direct do meu Instagram, que é @viniciusdepereira, tá? Demudo. Então segue lá no Instagram, me manda uma mensagem que eu te mando esse material aqui. Então segue esse teste comportamental aqui. Tem o passo a passo. Então antes de você contratar a pessoa, manda esse link, peça para a pessoa fazer o teste para você entender o perfil. Mas beleza, você já sabe que é importante você mapear o perfil ideal do vendedor. Só que, beleza, o que é DISC? Eu entendo que você pode estar um pouco perdido, porque essa ferramenta não é muito conhecida. Na verdade ela só que muitos empresários não conhecem. E aí o teste DISC, ele avalia 4 perfis comportamentais das pessoas. Que o que é? A dominância, e eu vou explicar um por um. Dominância, são profissionais com perfil comportamental de dominância. Eles estão sempre prontos para enfrentar obstáculos. Então, quando você vai contratar um vendedor, você precisa buscar vendedores que são dominantes, que tem esse D, né, no perfil com uma porcentagem muito elevada, que seja da personalidade da pessoa. Buscar ir atrás dos problemas, enfrentar obstáculos, porque esse vendedor, querendo ou não, ele vai receber muito não. Ele precisa querer passar os obstáculos para alcançar os objetivos e as metas dele. Então isso faz muita diferença. Você precisa encontrar um vendedor que ele seja dominante, que ele tenha essa capacidade realmente de trazer esse ponto, né, de ser dominante, tá bom? Então ele é um perfil que ele consegue ter, eu vou até trazer aqui para vocês, ele consegue ter um pouco mais de estabilidade emocional, então principalmente na hora de conversar com o cliente, na hora de receber feedback, isso é muito importante. Ele atua bem sob pressão, então se é uma meta muito agressiva. Então o perfil de dominância ela tem essa personalidade mais voltada para praticidade, independência, competição e ambição, que é algo que combina muito com os vendedores, com o que o vendedor precisa ter. Então se você for avaliar realmente por esse perfil do DISC, que eu recomendo muito, precisa ser um vendedor dominante. Okay? Mas não só de dominância vive o vendedor. É importante sim, é o mais importante, mas eu vou trazer outros elementos aqui. Influência, ok? Eu vou trazer aqui que ele é fortemente motivado. É uma pessoa muito motivada pelo senso de comunidade. Esse tipo de pessoa leva para quem está perto dele também para atingir a meta. Então, se for uma pessoa muito dominante, ela tem um perfil de independente. Então vai ser aquele vendedor que vende muito bem, mas ele está sozinho lá no casulo dele, focando em vender. Só que ter um vendedor que ele é dominante e influente é importante,
Porque ele vai trazer as pessoas que estão à volta dele, principalmente se você tiver um time de vendedores, para vender mais. Ele vai trazer uma competição mais amigável. Fala, vamos time, vamos bater a meta. E isso é muito importante, vai motivar as pessoas que estão em volta dele. Então, quando você for contratar um vendedor, ele precisa ser dominante e influente. Ok? E aqui, próximo ponto. Importante, né, que eu não falei. Essa pessoa aqui, ela tem muita tendência a desenvolver o papel de liderança dentro da empresa. Então, pode ser uma pessoa ali que você já olha como um futuro líder, tá bom? Tem outro perfil do DISC, que é estabilidade. E eu vou trazer aqui para você alguns pontos que eu anotei que são bem importantes. Esse perfil comportamental de estabilidade são profissionais que ele precisa de uma estabilidade. E o cargo de vendedor, ele não proporciona isso. Ele não proporciona, porque um mês pode ser muito bom, outro mês não vai ser tão bom assim, mas na média fica bom. Mas essa pessoa ela não tem essa visão, entende? Então aqui ó, tem as qualidades dessa pessoa: rotina equilibrada, paciência, diplomacia, lealdade e pacifismo são alguns dos fatores que influenciam sua personalidade, entende? Então é um ótimo planejador. Então sinceramente, não vejo que trazer essa pessoa com um perfil de estabilidade muito elevado faça sentido pro cargo de vendedor. Faz sentido para outros tipos de cargos, um pouco mais estratégicos. Mas esse aqui, se a pessoa tiver essa estabilidade muito acentuado, recomendo que você não siga com ele, ok? Próximo ponto, o do perfil comportamental do DISC, esse é o último, conformidade. Aqui eu vou trazer um ponto muito importante, que a conformidade representa profissionais que possuem perfil comportamental de alta capacidade crítica e analítica. Esse não é o cargo de um vendedor, não é o que o vendedor precisa saber. Aqui está falando, ó, aqui eu coloquei para vocês. O profissional do perfil de conformidade, ele é mais voltado para atividades técnicas e procedimentos operacionais. Por mais que vender ele seja uma técnica em si, aqui o próprio nome já diz conformidade. E o vendedor que ele é conforme, que ele é confortável, que ele está ali no ambiente, que ele é acomodado, não faz sentido. Então, quando você for buscar um vendedor, você precisa buscar vendedores que são dominantes, vou até colocar em negrito aqui, e influentes. E como é que eu sei que o meu vendedor ele é dominante ou influente? Coloca o teste DISC para ele fazer, para você ter essa análise. Às vezes a pessoa não está performando bem como vendas, mas ela performaria muito bem no RH, ou no suporte ao cliente, ou em qualquer outro tipo de área. Entende? Tá tudo bem fazer esse remanejamento. Então, para ficar claro mesmo, eu vou colocar aqui. Quais desses perfis... Aqui, ó, Vinícius. Mas qual desses perfis eu preciso buscar em um vendedor? Eu vou trazer aqui para vocês e vou deixar escrito. Então, em vendas, a gente procura alguém, resumindo, com alta influência, né? São pessoas que são persuasivas e comunicativas, e uma pitada de dominância. Então, ajuda muito que essa pessoa está aberta a desafios, tá bom? E para receber todo esse material, lembra que manda o código 6909 no meu direct do Instagram, no direct, aqui está o meu Instagram, que eu vou te enviar esse material descrito, todo passo a passo, tá bom? Então eu vou mostrar um exemplo de um vendedor agora, que ele foi reprovado no nosso processo seletivo. Eu vou trazer um cenário real mesmo de vendedores que a gente contrata aqui. Então se você ver aqui esse material, você consegue ver depois que a pessoa fizer o teste, ela vai trazer a porcentagem de cada elemento daquele. Então o executor entenda como dominante, comunicador entenda como influente, planejador entenda como estabilidade e analista como conformidade, ok? Então aqui, esse vendedor específico, ele é muito estável e conforme. Tá vendo? 28% estável e 29% conforme, que é o perfil de analista. Então, essa pessoa ela não é uma boa vendedora, ela é boa para perfis, para cargos operacionais, que precisa ver o detalhe do detalhe. E que ela tem um planejamento muito bom, ela é muito organizada. Entendi? Esse não é o perfil do vendedor. Então, essa pessoa, se você vê um teste parecido como esse, ela não vai fazer sentido, ela não vai performar como vendedor. Você vai gastar tempo e você vai gastar dinheiro. Como que seria o cenário ideal de um vendedor que seria aprovado aqui? Então, seria nesse processo aqui. Nesse total vermelho aqui, executor, teria que ser a maioria. O total amarelo, que é o comunicador, teria que ser a maioria e esse seria uma minoria. No caso, está invertido, entende? Essa pessoa específica aqui, ela foi redirecionada para um outro cargo aqui internamente. E ela performa muito bem. Agora, você sabe como contratar os vendedores, qual perfil comportamental você precisa buscar neles, como é esse processo de contratação. Agora, onde eu encontro esses vendedores? Vendedores bons. E aí eu vou trazer aqui para você. No segundo ponto,
de 3, total 3, lembra que o terceiro é o mais importante, desse processo de contratação. Vamos lá. Como encontrar esses vendedores? Eu vou colocar aqui que eu separei alguns do que funciona muito bem para mim. Primeiro, Cato funciona muito bem, o vagas.com, demais sites de vagas. LinkedIn também funciona muito bem, eu não utilizo muito, mas funciona muito bem. Esse aqui eu coloquei os que eu utilizo e consigo contratar bons vendedores. Aqui um ponto muito importante, não contrate vendedores por indicação. Ah, eu tenho meu vizinho, ele é bom, ele vende bem, pô, beleza, traz, começa a vender. Isso não funciona. Precisa ser o perfil que eu mostrei aqui pra cima. Se você não seguir, você vai perder tempo e você vai perder dinheiro. Aí ele precisa ter todos os requisitos mencionados. Claro, se for uma indicação e ele se encaixar com esse processo que eu falei, beleza, manda pra dentro. Mas se não, corre. Eu coloquei aqui que a chave está em atrair os candidatos certos. E como que você faz isso? Você precisa usar descrições que sejam atrativas e que estejam em linha com o que você está buscando. Não adianta fazer uma descrição genérica. Então, se você está buscando por vendedores que são dominantes, gostam de desafio, gostam de se comunicar e sabem se comunicar, você precisa colocar isso na descrição da sua vaga. Então, o que eu coloquei aqui? Faça descrições, né, que busquem essas pessoas, que estejam prontos para enfrentar obstáculos, desafios, que essa pessoa seja prática, independente, que ela aceite exigência, ela tenha uma competição, uma ambição, pessoas que sejam otimistas, comunicativas, extrovertidas. Então utilize esses adjetivos aqui nas vagas que vocês subirem nesses sites aqui, entende? Porque se a pessoa olhar a vaga e ler a descrição e ela for introvertida, ela vai olhar, pô, essa vaga não é pra mim, e vai te poupar tempo. E depois disso que eu te mostrei, eu vou te explicar como você faz. Nossa, tô entregando ouro aqui, tô entregando ouro em pó. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que você faz essa contratação, esse processo de contratação. Não pode contratar um vendedor, fazer uma entrevista, você foi com a cara da pessoa e contratou. E ela começa no outro dia. Não, não é assim que funciona. E é assim que você vai perder tempo e é assim que você vai perder dinheiro. Então eu separei aqui um processo de contratação mesmo, para você conseguir vender mais na sua empresa. Para você ter vendedores que vendem mais. Coloquei o roteiro aqui. Primeira reunião. Tá? Vão ser 2 reuniões. Entrevista padrão. Normal, que você faz, com certeza eu espero que você faça, né? Entrevista padrão, conversar, ouvir, entender a trajetória dessa pessoa, experiências passadas. É isso. Se a pessoa se comunicou bem, se você entendeu ali que ela faz o perfil, tem a segunda reunião. Tá? E aqui, antes da primeira reunião, você já vai ter mandado o teste. Então você já vai ter filtrado essas pessoas. Você já vai saber o perfil comportamental dela. Tá bom? Na segunda reunião, você vai fazer uma simulação de vendas. Nessa reunião, você vai avaliar a habilidade mais importante de um vendedor. O que não é vender. Ela é a capacidade de ouvir e melhorar. É coachability que a gente chama. Capacidade de melhorar continuamente, de receber feedback. Então você vai estar na reunião e você vai falar assim, olha, isso aqui é um multivitamínico. Olha, fulano, eu quero que você me venda um multivitamínico. E surpresa, você não vai antecipar isso para ela. Você não vai avaliar a capacidade dela vender, de te convencer. Você vai ouvir o pitch dela, você vai dar 1 minuto para ela se preparar ali. E vai, ó, se você quiser eu te dou 1 minuto para se preparar, para você pensar no pitch, não tem problema. E é como se fosse uma ligação mesmo. Okay? E a pessoa vai começar a fazer ali. Ó, tem esse multivitamínico, vai te ajudar na saúde, a pessoa vai fazer o pitch para você. Com base nesse primeiro, ele não vai ser tão bom. E você vai parar e falar assim, certo, entendi, gostei, eu vou trazer alguns pontos de melhora para você trazer no próximo pitch. Então vamos lá, eu acredito que você poderia ter melhorado a argumentação, acredito que você poderia ter melhorado, chamar a pessoa realmente para fazer uma compra, fazer uma chamada para ação. Você vai falar os pontos de melhoras que você identificou, tá bom? Com base nisso, com os pontos melhores que você identificou, você vai pedir para a pessoa fazer um outro pitch de vendas. E aí que está a chave do negócio. Se a pessoa englobar esses pontos que você deu de feedback na próxima abordagem dela, você vai entender que ela tem uma capacidade de ouvir e capacidade de melhorar. E aí é isso que você precisa do vendedor, tá bom? Essa é a chave. Esse é o ouro. E isso antes de você contratar. Porque às vezes tem um vendedor cabeça dura que quer fazer do jeito dele. Não, ele precisa ouvir feedback e melhorar. Eu vou deixar listado esse roteiro. Lembra de pegar esse material, me manda o direct com o número que eu mencionei aqui, para você pegar esse material. Tem o passo a passo aqui de como que é esse processo de contratação. E aqui o terceiro ponto e mais importante que eu mencionei aqui para vocês. Vendedores, eles precisam ser motivados para venderem. E se você não tem essa motivação, se você não motiva o time, você está deixando vendas, você está deixando dinheiro na mesa. Então é importante você ter um processo de comissão atraente. Eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, porque cada empresa tem uma margem específica. Então você precisa fazer a conta do que faz sentido bonificar
os melhores vendedores. Ou uma comissão que realmente, nossa, eu preciso vender porque eu quero comprar tal coisa no final do mês, sabe? Um processo de comissão atraente. Depende muito do seu ticket do produto, depende muito. Tá? Mas ele precisa ser atraente para os olhos do vendedor. Tá bom? E você, essa é uma coisa que todas as empresas deixam de fazer, que é reconhecer os melhores vendedores. Tá? Reconheça os melhores vendedores, né? Que eles desempenham. Porque quem não desempenhou bem vai ver e fala assim, pô, quero chegar lá. Dá premiação, dá uma premiação simbólica ali, paga um almoço, paga um jantar, entende? Você precisa motivar o time, colocar no topo quem está performando bem, porque quem está embaixo e não está performando, tá vendo, ó, não estou performando bem, preciso performar. É aquela questão eu sempre brinco, é uma inveja boa, que a pessoa quer estar lá. É o ego dela que mexe com ela. Quando o vendedor fala, pô, tô pra trás, não acredito, preciso vender. Entende? Então, eu até coloquei aqui, tem pessoas que pagam R$2.000 em curso pra ouvir isso. E você tá ouvindo de graça aqui de mim. Tá bom? Então, cria uma rotina na sua empresa, que até coloquei aqui, uma semana, todo mês, para reconhecer o melhor vendedor na frente de todo mundo. Não pode ser no individual, tem que ser na frente de todo mundo, senão não vai causar o resultado que eu falei. Tá bom? Isso vai motivar os outros vendedores e criar um ambiente de competição saudável. Entende? Então, se você gostou desse vídeo, manda o código lá pra mim para receber esse material, 6909 no direct do meu Instagram, que eu vou te enviar, tá bom? Muito obrigado, fica aqui que tem toda semana novos vídeos e abraço, até mais.